Senhores, mais um vídeo aqui da série de setups objetivos. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar aqui a minha calculadora para mostrar a imagem que eu vou apresentar hoje, que é 1, 2, 3 de compra. E aí eu já vou mostrar aqui no gráfico. Se você ainda não viu o vídeo dessa calculadora aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá, talvez te interesse de alguma forma. Tudo bem? Bom, 1, 2, 3 de compra, ele visa localizar um fundo. Então, deixa eu pegar aqui um retângulo, um triângulo. O que seria um fundo de um papel? Desculpa, de um movimento, né? O preço vai se comportando em ondas, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo ao longo do tempo, que é o eixo X aqui do nosso gráfico. E quando ele tem uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, e aí a mínima seguinte é mais alta do que essa mínima, então a gente vai chamar aqui 1, 2, 3. Deixa eu até posicionar para cá, para a gente falar direitinho a parada. Aqui. A gente tem aqui o candle 1, candle 2 e candle 3. Quando o candle 2 tiver a mínima menor do que o candle 1 e o candle 3 tiver a mínima maior do que o candle 2, significa que você encontrou um fundo aqui. Então, nesse fundo seria um bom start para compra. Você compraria na violação da máxima do candle 3 com stop na mínima do candle 2, que é o fundo geral aqui. Eu fiz uma pequena adaptação, eu vou mostrar lá na frente, agora não. E aí qual que vai ser o seu alvo? Você pode colocar 1,5 ou 2 vezes o seu risco aqui, né? Então nesse caso a gente está entrando em 11,64. Para dar uma vez, está chegando aqui em 12,56, que é essa diferença aqui. Aqui dá 1,5. Deixa eu ver se eu coloquei 1,5. Eu coloquei 1,59. 1,59 está aqui. Aqui 2 vezes o risco. Eu vou até alterar aqui para colocar somente o. Eu vou colocar 2 vezes, tá? Eu vou deixar aqui. Vai ser essa cor fúcsia aqui 2 vezes. O nosso risco vai ter. O nosso alvo vai estar projetado em 2 vezes o risco para cima. Daqui a pouco eu vou mostrar qual foi a adaptação que eu fiz. Isso vale para venda? Vale também. Então, quando eu tenho... Vamos voltar aqui. Quando eu tenho uma máxima maior do que a máxima do candle anterior, porém menor do que a máxima do candle posterior, eu tenho a localização aqui de um topo. Então aqui eu posso vender na perda da mínima. Então, para usar a mesma metodologia ali da explicação anterior, vamos falar aqui, candle 1, candle 2, candle 3. Então é 1, 2, 3, seria 1, 2, 3 de venda porque é um topo. Então o candle 1 tem a máxima menor do que o candle 2. E o candle 2 tem a máxima maior que o candle 3. Isso aqui é um topo. Você vai vender na perda da mínima com o seu alvo. Com o seu alvo 2 vezes o seu risco e o seu stop aqui no risco, que é a máxima desse movimento. Um ponto importante, você só vai procurar por vendas numa tendência de baixo. E você só vai procurar por compras numa tendência de alta. Então, a definição de tendência você pode usar várias delas. Da mesma forma que eu usei lá no sidebar, eu vou usar aqui também. Eu vou usar média móvel de 50, média móvel de 20 e média móvel de 3. Quando a média móvel de 3 estiver abaixo da média móvel de 20 e estiver abaixo da média móvel de 50, ou seja, nessa configuração aqui, eu tenho uma tendência de baixa. Então, eu posso procurar por vendas aqui. Na mesma coisa na ponta contrária, como aqui. Quando eu tenho, deixa eu aproximar para enxergar melhor. Quando eu tenho a média de 3, que é a azul claro, acima da média de 20
que é verde, e acima da média de 50, que é azul escuro, eu tenho uma tendência de alta e eu vou procurar por compras. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da tendência de alta eu tenho um movimento aqui que vai recuando, se aproxima da média móvel de 20 e forma aqui um fundo, ó, 1, 2, 3. Então eu vou comprar aqui com o stop nessa mínima e o alvo 2 vezes o meu risco. Então o meu alvo estaria sendo atingido aqui nesse ponto. Beleza? Basicamente é isso. Eu criei uma regra de coloração aqui, vou deixar para vocês no comentário desse vídeo. Deixa eu colocar aqui, peraí. Inserir regra de coloração. Vamos lá. Eu chamo aqui de gatilho. Opa, cadê? Gatilho 1, 2, 3. Então, nessa regra de coloração, eu já separo dentro dessa configuração de localização de tendência, tá bom? Ele só vai pintar aqui para mim o candle 3, ele pinta de verde o candle 3, olha lá, quando estamos numa tendência de alta. Então tem 1, 2, 3, ele pinta aqui. No momento de baixa, como aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui ele tem uma tendência de baixa. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, poxa. Deixa eu voltar lá para trás, onde estávamos. Bom, vamos localizar aqui, ó. Nesse ponto aqui eu tenho uma tendência de baixa, porque a média móvel de 3, como aqui, né? A média móvel de 3 está abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 50. Ele tem 1, 2, 3 de venda aqui, ó. As máximas subindo, sendo que o 3 está menor do que o 2 e o 2 está maior do que o 1. 1, 2, 3. Então, beleza. Aqui eu entraria vendendo na perda dessa mínima com stop aqui em cima. Qual a adaptação que eu fiz? Eu coloquei o stop, aqui no caso aqui a entrada vai ser na violação dessa máxima. O stop eu estou ajustando para o próprio candle número 3, ao invés do fundo aqui. Eu posso até ser violinado mais vezes, mas o que eu percebo é que quando ele volta aqui para o 3... geralmente ele perde o 2 também. Então, eu entendo que aqui seria um pouco mais eficaz. Porém, tá, e aí o alvo também eu projeto a partir daqui, tá? Aqui eu consegui um resultado melhor usando dessa forma. Então, deixa eu voltar aqui um pouco para trás para deixar bem claro. Vou pegar aqui uma compra para deixar bem claro a parada. Vamos ver. Aqui. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma tendência de alta, ele está corrigindo o preço, ele tem um movimento de alta, começa a corrigir o preço, e aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra. Então eu vou colocar o stop na mínima do próprio candle 3, a entrada na violação da máxima, e o meu alvo eu vou projetar o risco 2 vezes para cima. Foi assim que eu encontrei os melhores resultados. Eu também já fiz aqui uma regra de execução. Deixa eu colocar aqui para vocês. Inserir regra de execução. 1, 2, 3 compras. Eu coloquei só para compras, tá? Então aqui, por exemplo, ele vai comprar aqui na violação dessa máxima e vai alcançar o alvo aqui. Já 2 dias depois ele entra de novo aqui e já vende aqui. E alguns dias depois ele teria uma entrada aqui, mas não acionou. Tem uma entrada aqui. E assim por diante. Eu coloquei só para compras. E aí agora eu vou apresentar para vocês aqui a estatística disso. Então vamos lá. Aqui vamos só confirmar se está no qual. Vou pôr para rodar aqui. Então você percebe que o payoff aqui é de 2. Claro, porque eu tenho o alvo de 2 vezes o risco, né? No período aqui eu estou testando de 2016 até janeiro desse ano, ou seja, antes da crise ali, tem uma taxa de acerto de 45%, a curva do patrimônio fica dessa forma. Você vai perceber que são poucas entradas, muito poucas, né? Talvez por conta da forma como eu defini ali a tendência, né? Vamos ver outros papéis. Rent, por exemplo. Rent, 48% de acerto. Aqui ele está com payoff um pouco menor.
e tá lucrativo. Ó. Lucrativo. Vamos ver Lojas Renner. 42% de acerto, 1,54 de payoff, também tá positivo. Uma curva meio feia, 40 entradas nesse período. Vamos ver Vale. Vale, aqui deve ter algum erro. Aqui deve ter algum erro. Ou 9,4. Eu vou desconsiderar esse aqui, deve ter algum erro. Vamos ver o milho. O milho, 51% de taxa de acerto, 1,67 de lucro, de payoff. Tem aqui a curva do patrimônio. Vamos ver Petrobras. 40% de acerto, 1,8 de payoff, também lucrativo. Então é isso. A característica dele é que você não vai acertar tantas vezes assim, porém o alvo dele vai compensar, vai ser lucrativo. E aí vale a pena você fazer mais testes, de repente mudar aqui a forma como eu entendo, como eu projetei aqui a tendência, talvez uma outra forma de você definir a tendência, você vai ter um número de entradas maiores, sem prejudicar aqui a expectativa matemática do sistema, né? Então pode ser mais interessante. O objetivo aqui mais ou menos é te mostrar como você deve fazer um início para a utilização de um sistema operacional, né? Como que você vai colocar ali, como você vai fazer um backtest e tal. O objetivo basicamente é esse. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo e aí a gente vai conversando. Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.